E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa. Estamos aí falando sobre as questões da língua, né? Tratando dos assuntos, de tudo aquilo que é importante, que são importantes, né? Para o nosso estudo. Por isso aí que nós temos aí dedicado a um tempo sobre a questão, tanto da questão da literatura, da questão da leitura, da questão da escrita, da questão gramatical também. E hoje nós vamos falar aí sobre uma questão importante do nosso conhecimento, que tem uma palavrinha que às vezes para alguns aí, ela é uma palavrinha desconhecida, mas é a polissemia, né? Polissemia tem a ver com a questão poli é muito, semia é sentido, então nesse caso nós temos aí a questão de muitos sentidos que uma palavra ela pode ter. Então a professora colocou aqui para que você identifique, né, essa questão do conceito, o que seria então, né, de uma forma aí mais geral, o que seria o conceito da polissemia. A professora colocou aqui, né, para facilitar aí a questão do conhecimento, que apresenta um grande número de significados de uma palavra identificável pelo contexto. A professora falou que poli é muito, semia é sentido, então os muitos significados que uma palavra pode ter, e logicamente que esse sentido, ele não está ligado à literalidade, ele tem a questão da denotação e conotação. Em outra aula nós vamos falar mais sobre isso, mas hoje o que nos interessa é mesmo verificar essa questão dos sentidos e o contexto. Veja, quando a professora fala contexto, é que a palavra em determinado contexto, ela pode ter um sentido diferente do seu habitual. Então a professora colocou, por exemplo, aqui a palavra cabeça. Né? A palavra cabeça, né, de uma forma geral, se eu perguntasse, né, numa sala de aula, perguntasse para alguém o que seria o significado da palavra cabeça? Alguém poderia me dizer que ela é o quê? Uma parte superior do corpo, professora. Tá? Então, nesse caso aqui, ela realmente, ela tem o significado de parte superior do corpo. Mas uma outra pessoa, por exemplo, ela poderia dizer para mim, por exemplo, que é um estado mental, né? Ele não está muito bem da cabeça, né? Então, nesse sentido aí, você tem aí utilizando a cabeça em um outro contexto, né? É a mesma palavra, mas o sentido dela é diferente. A outra pessoa poderia ser, cabeça é o líder de algum grupo, por exemplo, ele é o cabeça do grupo, a pessoa que manda, a pessoa que comanda, né? Ou ele pode dizer assim, é um indivíduo de uma família, por exemplo, na minha casa tem 5 cabeças, né? E essa cabeça até fala assim, per capita, né? Então, nesse caso aí, todas essas pessoas ali são contadas individualmente, e aí fala aí nessa questão de cabeça. Outra pessoa, ela poderia dizer, é o topo de uma enumeração, por exemplo, a cabeça da lista, né? Então, você tem uma lista, vários elementos que estão dispostos ali, e aí você dizer assim, olha, na cabeça da lista eu coloquei o arroz, né? Dos alimentos lá, então eu coloquei o arroz. Então, nesse caso, cabeça da lista agora tem o significado de topo. Mas veja que tudo tem relação, né? Porque se é a parte superior do corpo, e aqui você tem a questão de ser, o estado mental, bem da cabeça, tem a ver com a questão mental, né? Cabeça, né? Tem a ver com a questão de líder, aquele que está em cima, tem a ver com a questão do topo, né? Aquilo que está em cima. Então, são relações que não é simplesmente que você faz ao acaso. E eu posso dizer também, por exemplo, uma característica de alguém. Eu posso dizer assim, nossa, ele é cabeça, hein? Ou seja, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que usa o raciocínio, né? Então, nesse caso aí, você viu que a palavra cabeça, ela tem aí essas conotações, tá? Ela tem esses sentidos, os ambientes, o contexto diferentes. Então, por isso que a professora fala que a polissemia, ela tem a ver com significados de uma palavra identificável pelo contexto. Vamos ver uma outra palavra aqui que a professora colocou? A palavra pena, né? Eu vou perguntar lá para vocês, né?
o que seria, qual seria o significado, como você poderia explicar para alguém que não conhece a nossa língua portuguesa e ela quer saber qual é o significado da palavra pena. E aí você tem assim, pena, ela tem o sentido, ela é pena do pássaro, professora, não é isso que a gente fala, né? Nós não conseguimos às vezes trocar as palavras, né? Mas é o que a professora colocou, né? A pluma, a penugem. Então nesse caso aqui, é aquela parte que reveste o corpo, por exemplo, dos pássaros, né? Então nesse caso aqui, ela é uma plumagem. Então, ela tem esse sentido. Tudo bem, mas outra pessoa vai falar assim, professora, esses dias eu tive pena de uma pessoa que estava na rua. Então, esse pena agora tem o sentido de dó, né, de compaixão. Então, nesse sentido aqui, já não é mais a questão de pena, né? E aí, você fica pensando, qual que é a relação, né? Material de escrever. Opa, material de escrever, logicamente que agora na nossa sociedade nós não temos mais essa prática, quase nem a caneta e o papel e o lápis, né? Mas aí a pena, ela era um material utilizado, dentre outras coisas, ela era um dos materiais que eram utilizados aí na questão da escrita. Então muitos escritores, né, pegava um tinteiro, né, que você produzia ali a tua tinta, e aí pegava a pena mesmo das aves, molhava nesse tinteiro e escrevia. Então era exatamente a caneta da época, tá? Isso por muitos anos serviu aí como sendo o material de escrita. Pode ser uma punição. A pena que ele pegou é de 10 anos. Imagine você falar isso, né? Agora não tem mais a questão aí com a parte do revestimento das aves, né? Mas tem aí com a questão mesmo dessa punição que a pessoa vai cumprir. A pena que ele pegou é leve, a pena que ele pegou é pesada. Então é nesse sentido mesmo de punir alguém por alguma coisa. E aqui o peso pequeno, né? Não tem lá nas lutas, né, que fala assim, é o peso pena? Peso pena é o peso mais baixo que tem, ou seja, é leve. A pena, ela é leve mesmo, né? Então nesse caso aqui, ele tem essa questão com o sentido de peso. E você pode ter assim a questão do esforço merecido. Sabe quando você fala assim, vale a pena? Nossa, isso daí vale a pena, que vale o esforço. Então, nesse sentido, você utilizou a palavra pena, mas com exatamente essa função aqui de sentido. Então, veja que pelo contexto, pela situação, você pode modificar aí essa utilização. Olha aqui, a professora colocou a palavra letra. O que seria letra? Professora, letra é letra, né? Letra é uma representação gráfica, né? No nosso alfabeto, por exemplo, nós temos 26 representações gráficas. Tem as representações orientais, que são quase uns desenhos, né? Então, os japoneses, os chineses, os judeus, né? No caso, o hebraico. Tem aí, o árabe tem letras totalmente diferentes daquela que nós utilizamos. Então, a letra é uma representação gráfica, mas é só isso que ela pode ser? Aí alguém pode me dizer, além do alfabeto, que ela é como se fosse uma tipografia, né? Então, assim, a letra itálica, a letra gordinha, a letra estreita, a letra com os arabescos, né? Então, é a tipografia, então é a letra. O tipo de letra que, quando tinha aí a questão da tipografia, que era as máquinas, né, máquinas de escrever e tal, então tinha lá os estilos de letra caixa alta, letra caixa baixa, e é exatamente isso. Aí você tem também as músicas, não é? Só assim, você gosta daquela letra? Você está falando de A, B, C, D? Não, você está falando assim da forma, né, de que se tomou aquela música, é a letra escrita. Então, nesse caso aqui, você tem a letra como sendo uma música também. Ou você pode dizer aí que é cumprir ordens, né? Então, ele seguiu ao pé da letra, ou seja, ele fez exatamente aquilo que era para fazer. Ou você pode dizer que é atividade, uma profissão. Por exemplo, eu sou formada em letras, né? Que eu vou lá ficar escrevendo A, B, C, D também, né? Mas no caso, a minha faculdade se chama Faculdade de Letras, tá? Então, nesse caso aqui, ou alguém também que tem aí essa atividade aí, o fazedor de letras, né? Que é escrever, que a professora colocou, né? O escritor, a característica desse, ele é o cara das letras, ou seja, escreve bem, né? Consegue aí colocar em palavras, né? Em escrita aquilo que ele pensa. Então, nesse caso, vocês perceberam que
As palavras, elas são as mesmas, mas elas adquirem uma utilização de formas diferentes, tá? Então é isso quando a professora fala sobre a questão do contexto de você utilizar então a palavra. Veja que a professora colocou aqui uma tirinha. A tirinha ela faz muito isso, gente. Ela usa muito essa questão da semiótica, né? Dos vários significados que uma palavra ela pode ter ali pelo contexto, né? E aí vem muito da interpretação, tanto dos personagens da tirinha, quanto de quem está lendo também. Aqui a professora colocou então essa tirinha, né? Tem lá o senhor que está se balançando, num balanço, né? E aí ele diz, às vezes na vida temos que parar para um balanço. E aí, a palavra balanço, ela foi usada com sentido polissêmico aí também, né? Com essa polissemia. Ou seja, o balanço ali pode ser esse elemento, né, que realmente vai fazer essa questão de pêndulo ali, ou ele pode ser também essa questão aí de parar. Quando fala assim, vou fazer um balanço, vou parar para verificar, para analisar, para contextualizar, para fazer uma crítica, né? Então, as empresas, ao final do ano, elas fazem um balanço, ou seja, elas olham para o ano que se passou até ali, vejam se, e elas vão perceber se tudo aquilo que elas fizeram foi bom ou não. Nós fazemos isso, né? Então, o balanço que nós fazemos é diferente desse pêndulo aí que vai e vem. Então, nesse caso aí, é bem importante essa questão do sentido da palavra. Aqui a professora colocou, então, que dentro dos significados, né, esses plurissignificados, não a polissemia, mas dentro dos vários significados que nós temos na língua portuguesa, nós estudamos aí os sinônimos, né? Então, o que seria o sinônimo? Sinônimo é uma palavra que pode ser trocada por uma outra, mas você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai lá no dicionário, você quer trocar a palavra para não ser repetitivo, isso é muito bom, mas às vezes você vai no dicionário e não vê o real significado dela naquele contexto. Então, nesse caso aqui, casa, lar, ela é sim o significado, mas às vezes num determinado contexto ela não tem essa amplitude ali da palavra. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Respeito, reverência, né? Você pode trocar a coragem, a bravura que ele tem. Então, nesse caso aqui, sinônimos são essas palavras que têm o mesmo significado, podem ser trocados ali, tem esse mesmo sentido. Agora, o que seria dentro desses significados os antônimos? Antônimos quer dizer o contrário, antônimo quer dizer contrário, né? Então, numa palavra antônima, você tem exatamente essa questão aí de dizer o contrário daquilo que você afirmou, né? Então, aqui você tem aqui o subir, né? Qual que é o contrário de subir? Descer. Qual que é o contrário de claro? Escuro. Qual que é o contrário de cheio? Vazio. Qual que é o contrário de fraco? Forte. Ao contrário de ausência, presença. O contrário de amor, ódio. O contrário de alegria, tristeza. Então veja que quando nós falamos aí dessa questão dos significados, nós também estudamos as palavras que têm o mesmo sentido, mas também que têm sentidos opostos. Então o antônimo quer dizer isso. E as polissêmicas, que é isso que a professora está falando, de uma mesma palavra, com a mesma escrita, com a mesma grafia, com a mesma pronúncia, ter significados diferentes, pelo que é mesmo contexto, tá? Então, por exemplo, a palavra manga, eu pergunto para alguém, me explica o que é a palavra manga, qual é o significado? Alguém vai dizer assim, uma fruta. Outro vai me dizer assim, é a parte do vestuário, né, da camisa. O outro vai me dizer assim, é quando você tira sarro de alguém, zoa da cara de alguém, ele manga de mim, né? Pode utilizar com esse sentido também. Então, tem várias possibilidades de você ter nessa palavra. É a palavra banco, né? Então, você tem o objeto que você se senta, né? O banco. Tem um lugar onde você coloca o dinheiro. Tem um verbo também, eu banco tudo, né? Então, ele paga tudo. Então, nesse caso, o banco ele pode ser também com vários sentidos a mesma palavra. Então, pelo contexto é que você vai fazer exatamente isso. Aqui a professora colocou, só tomar esse cuidado de acordo com o contexto, né? Então, a casa aqui, a professora retirou lá do dicionário, residência, domicílio, habitação, lar, morada, moradia, vivenda. Então, nesse caso aí são palavras que são sinônimas. Agora, tomar cuidado com a expressão. Comprei uma nova casa é diferente
não tem o mesmo sentido de comprei um novo lar. O lar, a casa ali é esse objeto físico, né? Que você tem as 4 paredes e tal. Agora o lar, ele se constrói com a habitação, com as pessoas que estão ali, com a interação, com o amor, né? Então esse lar ali, ele não tem muito essa questão do sentido próprio de comprar. Ninguém compra um lar, né? Então, nesse caso, aí tem que tomar cuidado, que muitas vezes a utilização numa frase, ela não fica muito adequada. Só observando aí essa questão. E aqui a professora colocou, né? Ó, quando você utiliza a própria palavra para determinar aí os sentidos, né? Então, por exemplo, a palavra gato aqui, ela pode ter vários sentidos. Então, ele é gato, é bonito. Ele é o gato do metrô, tem a ver com um ladrão, né? Deve ser assim, pelo sentido de o gato, ele pula, né? Vai de quintal por quintal, então ladrão também. Ele é gato, né? Estamos referindo aí ao próprio animal. E isso é gato, né? A questão dessas fiações clandestinas, né? Que não são adequadas aí pela lei. Aqui a professora colocou, faça então as possíveis, você pode fazer isso, né? Em casa você pode fazer, por exemplo, quais seriam as possibilidades para a palavra vela? O que você poderia dizer sobre polissemia sobre elas, né? Então, a vela, aquela professora de assoprar no aniversário, né? Então tá, faça isso, mas ele tem mais significados. Veja lá o que você consegue descobrir sobre essa palavra. Boca, né? Professora, é um elemento que eu utilizo para falar, para comer, mas tem outro significado também. Então procure aí significados diferentes dessa palavra. Cabo, né? Então também, né? Tem posições, tem a questão de ser um material, né? Da vassoura e tal, mas tem outras ideias. Então procure sobre isso. E a palavra estrela. Quais são os significados, né? Os sentidos que você pode utilizar para esta palavra? Sempre tem mais de um, então procure aí conhecer esses sentidos. Então é isso, pessoal, você viu que na polissemia você tem vários sentidos para uma mesma palavra. Isso é interessante porque você consegue adquirir conhecimento, né, acerca de todas essas palavras, esses termos que nós temos aí ao nosso uso, tá? Eu espero que você tenha compreendido e nós vamos fazer mais exercícios até na nossa próxima aula, tá? Um abração para você e até lá. Tchau!